A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Louvamos ao nosso Deus, nós podemos aí nos encontrarmos mais uma vez nessa oportunidade. Nós estamos aí meditando a palavra do nosso Senhor. Que o Espírito Santo ele possa te abençoar, te dar graça, te fortalecer, em nome de Jesus. E os irmãos aí que desejam aí se inscrever no nosso canal, entra ali no YouTube, clica ali no botãozinho inscrever-se e aciona o sininho para estar recebendo essa mensagem, para poder compartilhar e você realmente ser abençoado através dessa mensagem. E nós somos um povo abençoado pelo Senhor, criado pelo nosso Deus. E quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus ele não criou o ser humano para o sofrimento, para a morte. E você olha para o texto bíblico de Gênesis, quando Deus criou o homem, né? Ele criou o homem e criou ali a mulher, Adão e Eva. Deus ele não nos criou, não sei como seria a nossa vida, mas Deus não nos criou para a morte. A morte ela entrou através do pecado, da desobediência de Adão e Eva, que a morte entrou justamente no mundo. E você vê que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a morte vai ser o único inimigo, o último inimigo a ser vencido. É que diz a palavra do Senhor. Vai ser o último inimigo a ser vencido. Às vezes achamos que o inimigo vai ser o nosso grande arqui-inimigo Satanás. Não, ele vai ser vencido naquela grande batalha do Armagedon. Mas a última grande inimigo vai ser justamente a morte. Que no céu não vai existir mais morte, mais dor. E quando nós olhamos para justamente essa criação perfeita de Deus que somos nós, que Ele nos fez para sermos seres eternos, por isso que Deus, o desejo dele é que nós vivamos com Ele, que nós vamos reinar com Ele eternamente, porque isso nasceu no coração do inimigo. Muitas pessoas, a Bíblia é muito clara quando ela diz que tudo foi criado por Deus. Mas existe uma coisa que às vezes as pessoas falam que Deus ele criou o diabo. Eu contesto um pouco essa teologia, esse ensino sobre a criação de que Deus criou o diabo. Primeiro que para Deus ter criado o diabo, era necessário que Deus tivesse maldade no coração, tivesse inveja, ciúmes. Então, e Deus não tem isso. A Bíblia fala que Deus ele é amor, Deus não contém amor nele, ele é amor. Então se Deus ele é amor, não tem como ele criar um ser invejoso, um ser faccioso, um ser que deseja destruição, seja dos céus, como também deseja destruição da humanidade. O que acontece que no meu conceito de entendimento é que justamente assim como Deus criou os céus, Deus criou os anjos e nos criou também a sua imagem e semelhança, os anjos foram criados seres celestiais, um pouco maiores do que nós. Então você vê que os anjos eles têm um livre-arbítrio de adoração. Os anjos não são obrigados a adorar a Deus, a servir a Deus. Tanto que quando o inimigo ele deseja tomar-lhe o trono, o lugar do nosso Deus, cai uma terça parte dos céus com ele. Porque eles têm esse livre-arbítrio de servir a Deus ou não. Então o inimigo nasceu essa semente do mal no seu coração, na sua liberdade, no seu livre-arbítrio. Ele começou a sentir inveja de Deus, a desejar o lugar de Deus. Não foi Deus que colocou esse desejo no coração de Lúcifer, no coração do chamado querubim ungido que era. Foi ele que desejou. No seu livre-arbítrio de adoração, por ele ser um anjo muito que era influenciado, ele tinha uma influência muito grande nos anjos, que ele era ali o regente do coral do Senhor, ele que regia o louvor do Senhor, então ele era muito, muito adorado de uma certa forma. Ele tinha uma influência muito grande entre os anjos. E por ele ter essa influência grande entre os anjos, ele começou a sentir o desejo de tomar o lugar do Senhor. E nesse desejo cria essa semente do mal de querer tomar o trono do Senhor. E nasce esse Lúcifer, esse inimigo em que
ele é inimigo dos céus e inimigo da natureza humana, daquele ser que Deus criou com tanta perfeição que somos nós. Mas o nosso Deus, ele é um Deus tão tremendo, em que ele, irmãos, por ser esse Deus da Bíblia, esse Deus da justiça, ele ser esse Deus do amor e esse Deus do respeito, ele respeita a fé, a liberdade de cada indivíduo. Nosso Deus, ele não exige que você pratique a mesma fé em que a Bíblia nos mostra, mas ele respeita a fé de cada um. Então você vê que esse Deus, então, até se a pessoa quiser acreditar, adorar e servir ao maligno, a esse diabo, né? O nosso Deus, irmãos, ele não vai se interpor, que é o adversário dele e adversário nosso. Ele permitirá, porém a dificuldade é que, sendo o final dessa pessoa muito trágico, que ela vai servir ao inimigo. Quem é que pode servir ao inimigo e ser uma pessoa justamente feliz, ter sucesso? Não tem como. Se você tem um inimigo, uma pessoa que é inimiga, você não vai ter sucesso em servir aquela pessoa. E nós vemos que Deus, ele dá essa liberdade. E aí muitas pessoas entram num questionamento dizendo, então, pastor, o inimigo ele se criou. Não, o inimigo ele não se cria. O inimigo, eu sempre falo que ele é estéril, ele não tem poder de criação nenhuma. O que acontece é que nasceu no coração dele esse desejo de tomar o trono. Por isso ele foi lançado dos céus. E hoje a função dele é justamente se interpor, é justamente tentar destruir tudo aquilo que tenta nos aproximar do Senhor. É nos colocarmos justamente numa posição em que nós vivamos afastados desse Deus maravilhoso. E eu queria, nessa oportunidade, estar lendo um texto bíblico para os irmãos de Ezequiel capítulo 18, que é um texto que ele fala justamente, você pode estudá-lo depois, ele fala justamente de uma responsabilidade pessoal. E eu queria ler o versículo 23 e apenas o versículo 32, que diz assim, o versículo 23, Ezequiel capítulo 18, versículo 23 e o versículo 32. O versículo 23 nos fala assim, tenho eu alguma satisfação na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? E o versículo 32 ele fala assim, pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, arrependei-vos e vivei. Então Deus ele não deseja a morte de ninguém. E Deus, quando ele nos criou, ele não desejava a nossa morte. O nosso Deus ele não cria nenhum tipo de doença para que a pessoa sofra. Nós estamos vivendo aí essa pandemia, isso não foi criado pelo nosso Deus. Isso são coisas que o homem acabou criando dentro de um laboratório, uma experiência que criou justamente esse vírus. Não foi criado pelo nosso Deus. Deus ele não cria nenhum tipo de doença, nenhum tipo de tragédia, de coisa trágica, para que você viva, para que você sofra. Isso são tudo consequências do pecado, que o pecado vem de onde? Vem do maligno. O pecado ele não vem do coração de Deus. As coisas ruins não vêm do coração de Deus. Tudo isso, a morte, o pecado, a dor, o sofrimento, entrou somente no mundo através de uma porta que foi aberta no Jardim do Éden por Adão e Eva. E por isso o inimigo ele acha que ele tem uma autoridade, porque ele foi entregue uma chave. Mas essa chave hoje não está mais na sua mão. Ela foi devolvida para a igreja de Cristo, para o povo de Deus, tem autoridade para vencer, pisar a cabeça da serpente. E eu queria falar para você nessa oportunidade, justamente sobre essa responsabilidade pessoal, irmãos. Que nós vivemos hoje dentro de um sistema, vamos dizer, cristão, ou sistema de mundo, de sociedade, em que as pessoas elas vão se afastando do nosso Deus. Hoje nós vemos que nós temos a Bíblia. A Bíblia é um dos livros mais vendidos na face da terra.
cada lar, irmãos, existe vários exemplares bíblicos, mas é um dos livros menos lidos, porque as pessoas elas acham que a Bíblia é um livro de autoajuda. Ela é um livro que você está passando por um momento difícil, vai lá e busca um versículo e vai te trazer um refrigério. Traz um refrigério, te ajuda muito. Mas a Bíblia não é para esses momentos. A Bíblia não foi deixada como um livro de autoajuda, para em um momento de sofrimento, de dor, eu vou lá e eu procuro um versículo que me traz um conforto pessoal. A Bíblia, ela é um estatuto. A Bíblia é justamente um livro que foi deixado para o nosso ensino, para a nossa meditação, para que possa nos conduzir a um caminho, realmente, uma vereda de justiça, a um caminho eterno com o nosso Deus. O problema principal do homem, irmãos, hoje, é não conhecer o seu Deus e a sua Constituição. A gente, primeiro, nós não conhecemos, não procuramos conhecer a sociedade, não procura conhecer a Deus e nem a sua Constituição, que é essa carta magna do céu, que é essa palavra, a Bíblia. Ela é essa carta magna em que nos conduz para uma vida eterna. Assim como na Constituição Nacional que nós vivemos, os cidadãos têm direitos e deveres perante a sociedade. Assim a Bíblia nos assegura direitos, mas também deveres. Não estamos isentos dos impostos que são voltados para os benefícios da população geral. O princípio é pavimentação de ruas, coleta de lixo, saúde, educação, tudo isso está incluso dentro daqueles impostos que nós em que nós vivemos, esses benefícios que nós pagamos para o governo. Assim a Bíblia é a nossa Constituição do céu. Ela determina direitos e deveres para vivermos bem. Então, sendo essa ao mesmo tempo mais branda, devido ao amor de Deus por nós, mas também, em contrapartida, ela é mais severa pelo julgamento, os seus julgamentos eles são eternos e são sem volta. Então você vê que nós temos uma oportunidade de nós olhar para essa carta magna, para essa palavra de Deus e ver que nós podemos justamente ser pessoas felizes, andar por caminhos mais abençoados por Deus, mais direcionados por Deus, caminhos de mais excelências, caminhos sem sofrimentos. Então essa Bíblia, a palavra nos ensina muitas coisas. Então ela não é simplesmente um livro de autoajuda, um livro que eu procuro em momentos de dificuldade, de sofrimento. Mas estima-se, irmãos, entende bem, estima-se coisa incrível, que a cada 1 minuto, morre cerca de 102 pessoas no mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, nasce 180 pessoas dentro de 1 minuto no mundo inteiro. Então, você vê que nesse versículo 23, o nosso Deus ele faz uma pergunta. Ele diz, tem alguma satisfação na morte do ímpio? Ele faz uma pergunta nesse versículo 23, na parte A. Tenho eu algum prazer, satisfação, gozo, alegria na morte do ímpio? Na Bíblia só existe uma palavra que diz que Deus tem prazer, alegria, satisfação. É na morte do salvo, do santo. Porque é isso que ele sabe quando essa pessoa ela morre, que já está firmada com ele, vai direto para a glória, vai viver eternamente com ele, vai viver no seu paraíso. Então nós vemos que nesse versículo 23, ele não tem prazer na morte do ímpio. Aquela pessoa que ainda não tem essa vida com ele, experiência com ele, não conviveu com ele, não aceitou o seu filho como salvador da humanidade. Então você vê uma coisa incrível, no ano de 1980, John Lennon, ao dar uma entrevista a uma revista americana, ele disse, o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo, Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje, nós somos mais populares que Jesus Cristo. E uma semana depois, irmãos, ou semanas depois, John Lennon, ele é baleado numa praça
na sua cidade onde ele morava, por um fã. E aquele homem, ele morre. Tancredo Neves, na ocasião da campanha presidencial, disse que se tivesse 500 votos do seu partido, que na ocasião era o PDS, nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes dele tomar posse. Nós vemos que Marilyn Monroe foi visitado por Billy Graham durante a apresentação de um show. Billy Graham, todos conhecem, era um grande pregador do Evangelho na época. Ele havia sido mandado pelo Espírito Santo àquele lugar para pregar para Marilyn. Porém, ela, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, ela disse o seguinte: não preciso do seu Jesus. Uma semana depois, Marilyn Monroe foi encontrada morta em seu apartamento. E nós vemos, irmãos, que esse texto de Ezequiel 18, versículo 23, a parte A, fala: Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Mas você vê um grande desejo, irmão, de Deus na parte B desse versículo, desse mesmo versículo 23, em que ele diz o seguinte, nessa parte B do versículo, ele diz: olha, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. O desejo de Deus é que essas pessoas se convertam dos seus caminhos e viva. E tenham uma vida. Talvez uma vida próspera nesse mundo que nós vivemos. Uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, uma pessoa transformada. Mas também de ser uma pessoa que viva de uma forma eterna. Nós não fomos criados para a perdição. Os céus os céus, irmão, não foram feitos para os anjos. Os céus não foram feitos para os 144 mil que a Bíblia cita, e que uma certa seita, ela diz acerca disso, que somente os 144 mil vão ser salvos. Não. Deus criou os céus, irmãos, para toda a raça humana, para todos os humanos. O inferno não foi criado para que seres humanos vão para lá. Então os céus foram criados para que todo ser humano, desde o início da criação. Imagine que Deus que nós serviríamos, que Deus é egoísta, de apenas salvar 144 mil. Hoje, nós vemos nesse século 21, uma população, irmãos, que já estamos chegando, já passando de mais de 8 bilhões de habitantes. Então, irmãos, já imaginou no meio de hoje, no século 21, estou falando dos séculos passados, onde, desde a criação de Adão e Eva até agora, não. Somente nesse século 21, 8 bilhões de pessoas. E Deus salvar apenas 144 mil, irmãos. Que Deus esse que nós teríamos o prazer de adorá-lo? Viveríamos justamente, irmão, numa sociedade egoísta, no meio de um cristianismo egoísta, onde eu estaria dentro de uma igreja, Hoje nós temos, dentro do Brasil, cerca de 50 milhões de cristãos, irmãos, cristãos evangélicos. Não estou falando envolvendo catolicismo, espiritismo, que envolve dentro de um quadro que se dizem cristãos, mas só de cristãos evangélicos, pentecostais, neopentecostais, são 50 milhões. Você imagine hoje, só esses 50 milhões, Deus tirar apenas 144 mil. Mas não, irmãos, o céu foi criado para toda a humanidade. Todo aquele que crê, todo aquele que dobrar o joelho diante do Senhor e crer nele, vai ser salvo, vai entrar para o reino da glória. Então Deus, o prazer dele é que todos se salvem. Então nós vemos de forma clara nesse versículo o desejo de Deus, irmãos. De uma forma clara, que todos se arrependam e todos vivam, tenham vida. Você olha para a carta de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, você vê que diz que o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus, irmãos, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Precisamos chegar a esse pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus fala no Evangelho de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então nós precisamos ter esse conhecimento, essa verdade de quem é Cristo Jesus. E o terceiro ponto dessa mensagem, o último, ele fala de um prazer de Deus, irmão, no versículo 32. Deus tem um prazer muito grande no versículo 32, em que ele fala assim, olha: pois não tenho prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte de ninguém, irmãos. Principalmente no sofrimento. Diz o Senhor Deus: arrependei-vos e vivei. Primeiro, ele não tem prazer na morte de ninguém. Mas o desejo de Deus é que nós nos arrependamos e vivamos. Que nós possamos arrepender e viver. Então, o nosso Deus, ele não tem alegria. Ele não sente júbilo. Ele não sente deleite, satisfação. Você vê, irmãos, que o nosso arqui-inimigo, ele justamente tem prazer nisso. Porque a Bíblia fala que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Você não vê nenhuma frase, nenhuma função, nenhum impulso de amor no coração dele. É apenas matar, roubar e destruir. Mas Cristo, ele fala: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, irmãos, você vê que a responsabilidade é pessoal. John Lennon fez a escolha dele pessoal. Tancredo Neves teve a sua responsabilidade pessoal. Marilyn Monroe teve a oportunidade e teve a responsabilidade pessoal de rejeitar. Então nós temos a responsabilidade, ela é pessoal, ela é minha, ela traz para mim. Então, irmãos, a conclusão que nós chegamos nessa palavra, nessa oportunidade, o inimigo ele tem colocado nos últimos dias, irmãos, 3 coisas de forma afirmativa na mente humana. A primeira delas, irmãos, ele tem colocado a incredulidade em Deus. Ele coloca de uma maneira que a pessoa não acredita em que Deus existe. E hoje, imagine hoje nessa pandemia, onde nós estamos passando por uma situação em que a nossa geração nunca passou por isso. Nós nunca vimos, irmãos, um quadro tão terrível como esse. Em um país como o nosso, chegar aí a 7.000 pessoas mortas. E com estatística de aumentar mais ainda. Nós vemos aí, irmãos, pessoas serem sepultadas, 400, 500 pessoas em um dia. Uma coisa terrível. Nós nunca vimos um quadro desse. Então nós vemos, irmãos, que o inimigo tem, através disso, de um quadro como esse, a incredulidade tem crescido muito no nosso Deus. Pessoas têm se tornado incrédulas. Nós vemos a taxa, irmãos, justamente do ateísmo que tem crescido de uma forma assustadora. Pessoas têm deixado de acreditar no nosso Deus. E isso é coisa que o inimigo tem colocado. Porque a função dele é justamente essa. É colocar o caráter de Deus, irmãos, em dúvida. Se você está sofrendo, passando por dificuldade, por que Deus não faz alguma coisa? Que geralmente a gente olha primeiro para a nossa situação, a gente olha que em volta, ao nosso redor, existem milhares e milhares de pessoas passando situações, às vezes piores do que a nossa. E existe coisas, irmãos, que não são culpa do nosso Senhor. Não é culpa de Deus. Esse vírus não foi Deus que criou. Isso nasceu na mente do homem e deseja de fazer uma pesquisa. Segundo a estatística que diz acerca disso. E o segundo ponto, irmãos, que é algo que o inimigo tem colocado na mente dos seres humanos. A Bíblia, a qual o diabo ele tem tentado de todas as formas e artimanhas descredibilizá-la. Dizendo pela boca de pessoas descrentes que ela contém milhares ou mais de 1000 erros.
e de tradições, e que foi escrita pelo homem, e que o homem é falho e sujeito a erros. Eu até concordo com alguns pontos desses, irmãos. Em que a Bíblia, se ela existe algum tipo de contradição, essa contradição ela é colocada pelo homem. Nós vemos hoje que nós temos Bíblias, tradições para todos os gostos. Todo tipo de tradução de Bíblia você encontra. E o homem ele traduz da maneira que ele quer entender. Se você olhar justamente no grego, no hebraico, você vai ver que justamente muitas traduções da Bíblia, elas fogem um pouco. Ela não perde a essência, porque ela foi traga para o nosso conhecimento. Ela não perde a essência, mas muitas traduções, elas acabam fugindo de alguns fatos para que a gente possa entender de uma forma melhor. Mesmo quando se trata de Bíblia de jovens, Bíblia para mulheres, Bíblias atuais, então você vê que foge um pouco de algumas traduções originais. Mas para que a gente possa ter, ela não foge da essência da escrita. Então você vê que eu até concordo com o ponto. Concordo que ela foi escrita por homens. Concordo que foi escrita por homens falhos, eram homens falhos realmente. Ela teve mais de 40 autores em todas as suas escritas. Em todos os anos foram homens. A diferença é que esses homens eram falhos, mas eles tinham justamente o autor, irmãos, que era o Espírito Santo lá na vida deles. O autor da Bíblia nunca esteve longe, separado desses homens, ainda que eles eram falhos, assim como nós somos falhos. Esses homens eles eram falhos, mas eles tinham o autor da palavra, que era o Espírito Santo, os dando ali a direção, a revelação da palavra. Por isso acredito, ela foi escrita por homens falhos. Mas homens falhos que eram justamente dependentes do Espírito Santo. Homens que quando dobravam os joelhos, eles dobravam os joelhos justamente pedindo a direção para que não cometessem erros na escrita da palavra. Então, de certo ponto, eu concordo, mas discordo quando eles colocam de uma maneira em que esses homens eram falhos de uma forma que não tinham, eram irreparáveis, mas eles eram homens que tinham os seus tratamentos com o Espírito Santo. E o último ponto em que ele coloca de uma maneira que nele próprio. Pois se a pessoa, irmãos, ela pensa que o adversário não existe, que o terceiro ponto é esse, em que ele coloca que o diabo não existe, isso tudo é mentira. E quando as pessoas começam a acreditar que não existe um adversário para você lutar, irmãos, é a cartada final para a destruição da pessoa. É como a pessoa entrar de olhos vendados num ringue para lutar contra um profissional de artes marciais. Se a pessoa não acredita que o maligno existe, é como você entrar num ringue para lutar com um profissional de artes marciais de olhos vendados. Você não sabe quem você está lutando, você não sabe se defender e não sabe com o que você está lutando. Oséias capítulo 6, no versículo 13, ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer, irmãos. Então que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo ele possa te fortalecer, irmãos. Ele possa abrir o teu entendimento. Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O nosso Deus se compraz, o desejo dele que você viva. Que você viva. Se arrependa e viva justamente. Então que ele te abençoe, que ele te guarde, que ele te proteja, que ele te fortaleça. E que o Espírito Santo não permita que nenhum engano do inimigo ele venha sobre a tua mente. Estamos rodeados hoje de várias seitas, vários tipos de seitas, vários tipos de ensinos teológicos, vamos dizer assim, até mentirosos, enganadores, para seus bel prazeres. Mas nós possamos ser como os bereenses, que ouviam e analisavam a palavra, viam se justamente estavam de acordo com as Escrituras. Tudo que você ouvir, avalie, vê se está de acordo com as Escrituras.
Traga tudo para a luz da palavra do Senhor, para a luz daquilo que o Espírito fale contigo. E você vai ter uma vida próspera, uma vida abençoada, vai ter um lar abençoado, um lar estruturado. E o Espírito Santo, ele vai te consolar, te confortar, te fortalecer de tudo que possa vir sobre a sua vida. Que ele te abençoe, que ele te guarde, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti e ele te dê a paz a cada dia no teu coração, na tua alma, na tua casa, na tua família. Deus te abençoe, fique com o Senhor em nome de Jesus.